Entrevista está no ar. Vamos nessa pelo site ou pelo app mais uma vez. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência. Tá no ar mais uma edição aqui do nosso Relógio Entrevista. Só destacando aqui para você que já tá ouvindo, né, ou que vem ouvindo a programação. Meus amados, em 2025, uma imagem pessoal e profissional será um fator decisivo para conquistar novas oportunidades em um mundo cada vez mais digital e competitivo. E para falar mais sobre como a sua imagem pode abrir portas, né, esse ano, eu vou conversar agora com a dermatologista, a doutora Thalita Pompermayer. Doutora, falei certo? Bom dia. Bom dia, Paulo. É uma grande honra estar aqui com você. Opa. Dos seus ouvintes. A honra é toda minha. Mais uma vez, vou voltar a falar com a senhora dizendo: eu quem agradeço em nome de toda a família Rádio Relógio. Eu falei certinho o nome da senhora? Falou certinho. Eu perguntei a senhora antes, né? Antes que eu pudesse ficar meio enrolado. Doutora, mais uma vez aí, obrigado por esta oportunidade, tá, amiga? Vamos lá. Estou aqui para esclarecer todas as suas dúvidas e dos seus ouvintes. Opa, vamos então aqui à primeira pergunta, doutora. Para começar, explica para os nossos ouvintes, por gentileza, o que a imagem pessoal comunica. Muito bom, Paulo. Diferentes estudos sugerem que a comunicação não verbal, incluindo as expressões faciais e linguagem corporal, pode representar mais de 50% da comunicação total em uma interação. Os seres humanos, eles são bastante proficientes na leitura da linguagem corporal e de expressões faciais de forma quase instantânea. E os estudos indicam que as pessoas, elas podem identificar emoções básicas como felicidade, tristeza, raiva, surpresa, desprezo e medo em questão de milissegundos ao observar uma expressão facial. Entanto, é importante observar que a linguagem verbal, que são as palavras que nós estamos falando ou as escritas, desempenham sim um papel significativo na comunicação e pode modificar ou completar as mensagens transmitidas pelas expressões faciais e linguagem corporal, mas o nosso rosto desempenha um papel crucial na comunicação não verbal. E ele pode representar uma parte substancial da mensagem comunicada em interações humanas. Por isso, nós devemos nos atentar sobre a nossa imagem nesse ano 2025. Legal, doutora. Como a senhora já respondeu pra gente aqui praticamente a segunda pergunta, né, sobre os pontos mais expressivos, né, que é o nosso rosto, e a comunicação facial também pode transformar a imagem, né, doutora? Com certeza. Você já se perguntou, Paulo, quanto tempo uma pessoa leva para interpretar algo sobre você? É questão de milissegundos. Sim. Né? Então, na nossa face, nós conseguimos, através das nossas expressões e da nossa fala estática, sem as expressões, representar 80% da nossa comunicação corporal. Sim. Então, examinando o rosto, eu tenho com a maior especialidade a face, nós podemos ter acesso a elementos bibliográficos, a localização dentro da escala social, dimensões relacionadas às culturas e até mesmo adornos que envolvem a face, como maquiagem, adereço. Então, a nossa imagem já precisa estar alinhada com os nossos objetivos, com a fase que nós estamos vivendo, com o que nós queremos transmitir para o mundo e como nós desejamos ser percebidos. Sim. Agora, doutora, já pegando carona sobre essa resposta, de que maneiras e expressões, aliás, como um sorriso ou sobrancelha arqueada afetam a percepção de confiança e competência? Os olhos, eles são o nosso principal ponto de contato, de interação entre as pessoas. Então, quando se refere à comunicação, todas as estruturas próximas aos olhos, elas podem ter uma grande interferência na comunicação facial. Aqui na sequência eu destaco a testa, né, a região onde a gente está ali próximo à sobrancelha. Aqui a gente tem uma comunicação, se a sobrancelha está muito arqueada, uma comunicação áspera, se a sobrancelha está mais reta, uma face mais masculina, uma sobrancelha mais arredondada, um rosto mais atrativo e mais feminino. Então a sobrancelha, ela fala muito
sobre as características particulares de cada sexo e sobre aonde você quer encaixar numa escala de envolvimento. Na sobrancelha, a sobrancelha ela representa a energia da pessoa. Então, sobrancelhas finas representam pessoas com baixa energia e baixa capacidade de concluir uma tarefa. Sobrancelhas mais fartas, mais grossas, comunicam que é uma pessoa de maior confiança, que ela vai conseguir dar conta do recado. Já nos lábios nós temos uma parte de atração do sexo oposto. Os lábios carnudos, eles estão na seleção natural aí da nossa proliferação. Você sabia, Paulo, que com o passar dos anos nós vamos perdendo volume nos lábios para a gente diminuir a atração do sexo oposto? Sério? Porque nós viemos esse mundo para proliferar. Sim. E o lábio, ele está num ponto de atração da comunicação facial. Sim. Então, quando nós desejamos nos sentir mais jovens e mais atraentes, nós atuamos nos lábios, trazendo um volume pontual nessa região, claro, com equilíbrio, com bom senso, mas as pessoas conseguem trazer uma melhor comunicação da atratividade do sexo oposto quando tratam os lábios. Certo. Só lembrando aqui os nossos ouvintes que eu estou tendo o prazer de falar com a doutora Thalita, né? Doutora Thalita Pompermayer. Doutora, explica pra gente aqui, já pegando, né, mais uma vez sobre essa caroninha que a senhora passou aqui pra gente, essa colocação maravilhosa que a senhora nos deixou aqui. Explica um pouco aqui pros nossos ouvintes sobre o seu método, né? Protocolo para poder ajudar a moldar e promover a imagem pessoal. O método comunicação facial surgiu através de meus mais de 20 anos de estudo e atendimento na área. Sim. Aliando a percepção clara da atuação dermatológica, deve se restringir apenas a uma atuação corretiva de saúde ou estética, mas ela também pode e deve se debruçar sobre um aspecto preventivo e proativo, de modo a atendermos os anseios mais profundos dos nossos pacientes. Então, essa metodologia é conhecida nacional e internacionalmente pelos meus trabalhos com artistas e grandes empreendedores e os resultados que nossos pacientes estão tendo. Com o alinhamento da comunicação facial, os nossos pacientes conseguem aumentar a capacidade de comunicação não verbal em até 80%, e esse percentual faz com que ele consiga controlar a percepção dos outros sobre si. Então, essa metodologia, ela é baseada em muitos estudos e associação de tecnologias, procedimentos ingestáveis, e a gente consegue, de forma intencional, direcionar o que a gente deseja comunicar. Então, nós podemos controlar a nossa força, a nossa credibilidade, a nossa energia, capacidade, competência, porque muitos profissionais, eles são muito competentes, mas a face tem traços que trazem uma insegurança na comunicação. E a gente consegue, então, através de um estudo aprimorado da face de cada paciente e também o momento onde ele está inserido na sociedade, o momento de vida, como ele deseja se comunicar, quem essa pessoa deseja acessar, o que ele quer transmitir para o mundo, e intencionalmente usamos normalmente procedimentos desenvolvidos com segurança, procedimentos minimamente invasivos, não cirúrgicos ou até mesmo cirúrgicos quando necessários. A gente consegue trazer uma leitura facial dos outros sobre si e sobre nós mesmos de forma intencional. Conseguiu entender, Paulo? Consegui entender muito bem, doutor. Estou de ouvido antenado em tudo que a senhora falou, pegando todas essas dicas, né? E eu vou deixar uma coisa bem clara para a senhora. Se eu pudesse, eu ficaria mais aqui falando, doutora, fala mais, que eu estou adorando. Sempre é bom a gente pegar todas as dicas, né? E ter essa recepção maravilhosa de como lidar com o ser humano e saber ter essa recepção, né, do caráter, porque a gente acaba conhecendo a pessoa com essas dicas que a senhora passou pra gente, né, doutora? Sim, muito. Muitas vezes a gente tem contato visual com uma pessoa e deseja se relacionar com ela ou se afastar dela. Sim. Isso porque a nossa comunicação, ela é representada 8% pela nossa fala. Então, muitas vezes, a gente não tem nem a oportunidade de conversar com uma pessoa se a nossa comunicação não verbal, se a nossa face já está repelindo essa pessoa. Sim.
Então, o tom de voz representa 37%. É o que os nossos ouvintes estão aqui atentos ao nosso tom de voz. Então, 37% da nossa comunicação está garantida. Mas aquela comunicação que as pessoas passam na rua, olham pra gente, ou estão num restaurante, olham pra gente e determinam se elas vão se conectar ou não conosco, isso está representando por mais de 55% da nossa comunicação total, que é a não verbal. É aquela que você não falou, é aquela que você não mostrou o seu tom de voz, mas que as pessoas viram e perceberam. Então, A nossa comunicação é sensível para as pessoas sentem vontade de se comunicar conosco ou sentem vontade de se afastar de nós. Você já passou, Paulo, por uma pessoa e falou, aquela pessoa é antipática? Sim, várias vezes. Mas você nem teve a oportunidade, muitas vezes, de conversar com ela e já teve essa impressão. Por quê? Porque na nossa face, nós temos sinais, muitas vezes, que trazem essa leitura dos outros sobre nós. Sim. E muitas vezes nós somos totalmente diferentes do que as pessoas percebem sobre nós. Então é sobre isso a metodologia, alinhar o que verdadeiramente você é, o que você quer sentir, o que você quer que as pessoas sintam sobre você, como você deseja ser percebida, né? Qual fase da vida você está vivendo, se você está na fase de maternidade, se você é uma profissional, empresária ou empresário, se você está adentrando no mercado de trabalho ou não, se você já está se aposentando. Então, todas as características faciais são importantes nesse momento de vida, né? Com certeza, doutora. Falou tudo e mais um pouco. Ô, doutora, as pessoas que quiserem tirar alguma dúvida com a senhora, tem alguma rede social que a senhora possa divulgar? Sim. Nós temos o nosso Instagram profissional, Instituto Pompermayer. Sim. E o meu pessoal, Thalita Pompermayer. Eita, posso seguir a senhora lá, né, doutora? Com certeza. Vai ser uma honra estar contigo lá. Então tá bom. Só lembrando que eu conversei com a dermatologista, a doutora Thalita Pompermayer, né, sobre como a imagem pode abrir portas. Doutora, mais uma vez, muito obrigado em nome de toda a família Rádio Relógio e eu espero poder falar com a senhora novamente numa outra ocasião, tá ok? Eu agradeço muito a oportunidade, Paulo, e para finalizar eu deixo aqui uma mensagem. Sim. Ter uma imagem pessoal desalinhada com seus objetivos de vida pode estar atrapalhando você de atingir os resultados que almeja. A maneira como o seu rosto comunica não é futilidade, mas sim necessidade. Eita, coisa boa. Obrigada, viu, Paulo? Eu quem agradeço. Um beijo grande, tá, pra doutora, um beijo aí na família também. Eu estendo esse abraço e esse beijo para sua família e seus seguidores. Tá bom. Obrigada, Paulo. Obrigado, doutora. Tchau, tchau. Até a próxima, hein? Até mais. Até mais. Lembrando, gente, quem ficou interessado ou interessada quer ouvir de novo, ouviu só uma parte, essa entrevista ficará disponível a partir de amanhã em formato de podcast nas principais plataformas digitais.